e luz. Eu tenho em mim um canto de esperança, que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que Jesus Cristo em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Amém. Ontem vi na cruz Jesus Cristo, ontem vi alguém que morreu, veio pra viver, veio pra morrer, veio pois quis me salvar. Hoje aquela cruz é vazia, Cristo meu Jesus ressurgiu, foi para os altos céus, foi para preparar um lar onde eu vou morar. Que alegria eu posso ter no Senhor, que segurança e paz. Como ser triste se alguém é por mim, posso confiar, posso confiar, posso confiar em Deus. Como ser triste se alguém é por mim, posso confiar, posso
Olá, povo da aliança, povo eleito de Deus, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Olha, hoje nós iremos estudar o capítulo 48 de Gênesis. Estamos nessa caminhada aí já há quase 4 meses e o quanto nós temos aprendido. Como que está você, meu irmão, minha irmã? Tudo bem? Estamos nesta caminhada também em meio a esta crise, estudando a palavra, mas também orando uns pelos outros. E este texto aqui, o capítulo 48, como os demais textos, nos traz lição tremenda para as nossas vidas. Nós temos falado aqui que o livro de Gênesis é o livro que fala do caráter de um Deus imutável, de um Deus eterno, soberano, um Deus fiel, o Deus da providência, o Deus que se revela ao ser humano, ao homem criado à sua imagem e semelhança. Vimos também que o livro de Gênesis conta a história do povo de Deus, mas no início fala da queda deste homem feito à imagem e semelhança de Deus. E fala também, em terceiro lugar, da redenção. O Deus que já havia desde antes da fundação do mundo, já provido, porque o homem, ele sabia que o homem ia pecar. Deus não foi apanhado de surpresa. E o livro de Gênesis, então, já aqui no capítulo 3, fala sobre o Redentor, o Cordeiro Pascal que um dia viria e já veio. E também fala sobre a consumação de tudo. Eu sempre tenho dito isso aqui, que a história aqui de Gênesis Apocalipse é uma história que fala de um Deus que escolheu para si um povo. E o propósito é revelar sobre este Deus. A Bíblia, aqui em Gênesis, iniciando aqui em Gênesis, não está aqui com a finalidade de elevar Abraão, Isaac, Jacó, José, o preferido de Jacó, mas aqui mostra a história de um Deus que ama o seu povo e que conduz a história da maneira dele, segundo os propósitos dele, para que ela guine, para que ela termine segundo a vontade dele, para a glória dele. Então nós temos estudado o livro de Gênesis e mostrado-lhes isso. A palavra Gênesis significa início, é o início de tudo. E é por isso que eu sempre disse desde o início que precisamos de voltar a estudar o livro de Gênesis nas nossas escolas cristãs, também na nossa família, na escola bíblica dominical. Pois bem, vamos ver aqui mostra Jacó adoece. 48 em diante. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se muito Israel e assentou-se no leito da cama. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou ali. E me disse: eis que farei de ti fecundo, e te multiplicarei, e tornarei-te uma grande multidão. De ti sairá uma multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus filhos, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Eles serão meus como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata,
sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, pai, que Deus me deu. Faz-me chegar a mim. E disse ele: para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. E José fê-los, pois, entrar, chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Depois nós continuaremos. Veja aqui que é a primeira vez que o livro de Gênesis fala sobre enfermidade, fala sobre doença. E aqui nós podemos ver Jacó já está velho, não está enxergando bem. Jacó certamente aqui, como um patriarca, como alguém que teve experiência na sua caminhada, lembrando dos momentos do passado, principalmente quando ele tomou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Certamente lembrando, e isso acontece, não é? Estou com 56 anos e de vez em quando eu gosto de me recordar de alguns momentos na igreja, na minha família. Isso é do ser humano. Mas veja a idade de Jacó agora aqui. Ele começa certamente a lembrar quando ele trabalhou pelo seu sogro Labão por 7 anos para ter Raquel, depois para mais 7 ele teve de casar com Leia, com Lia, e depois ele trabalha mais 7 anos, e ele, para ter Raquel, apesar que ele já recebeu Raquel antes, ele começou a lembrar no passado. Aqui ele está agora doente. E uma das coisas, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos de aprender é que todos nós vivemos debaixo de um mundo em juízo, estamos debaixo da égide do pecado. Aqui mostra Jacó doente. E as enfermidades, elas acometem qualquer um de nós. A teologia da prosperidade, há algum tempo, alguns pastores começavam a pensar, e por falta de conhecimento da própria Bíblia e da história da igreja, que a enfermidade não atingia o servo de Deus, o crente fiel. Chegando ao ponto no Brasil de um pastor que escreveu um livro, Bênção e Maldição, aí ele dizia que a síndrome de Down, esta maldição ia acometer a família dele, porque ele tinha fé. E aqui está. E não mudou em nada a questão da fé de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós somos descendentes espirituais de Abraão, nosso pai da fé, na fé. E não mudou em nada a fé que Paulo tinha, que Pedro teve. O Paulo que pediu a Deus para curá-lo diante da enfermidade, e o Senhor disse: a minha graça te basta. O que eu quero dizer aqui é que o pecado original, que nos trouxe maldições, a queda do homem, desde Gênesis capítulo 3, como se abrisse a queda de Adão, de Eva no Éden, as portas de toda desgraça, de enfermidades, de vírus, de bactérias, de micro-organismos que estão aí em estado de hostilidades, beligerâncias, para poder entrar no corpo humano. Olha nós aí sofrendo nesta pandemia, um vírus, um inimigo invisível. Pastores, crentes têm morrido. A nossa fé, a fé de Jacó não o blindou. E este texto aqui nos fala de algumas heranças. E algumas heranças que nós temos. A primeira delas é a herança do pecado. O pecado original. As enfermidades que qualquer um de nós pode ter.
Eu uso este óculos, e se eu não usar este óculos, eu tenho dificuldade que eu não consigo ler a Bíblia. E isso por quê? Porque entrou o pecado no mundo. Aqui está Jacó. É a primeira vez que a Bíblia fala de doença. Não de morte, não de homicídio, mas de doença, enfermidade. Quando ele foi abençoado pelo seu pai Isaac, o seu pai estava velhinho, mas o texto não fala que ele estava doente, os olhos já estavam embaçados, mas aqui fala da enfermidade. E aqui nós vimos esta herança, meus irmãos. E minha irmã amada, e meu irmão, por isso que nós devemos, você que tem filhinhos pequenos, entender isso. O que diz a Bíblia no Salmo 51? Eu nasci na iniquidade, em pecado que me concebeu a minha mãe. O pecado original, que o único que não recebeu, porque foi concebido pelo poder do Espírito Santo, foi o nosso resgatador, o nosso redentor, Jesus Cristo, que inclusive vai vir aqui da descendência do filho de Jacó, da descendência aqui de Jacó. Porque nós temos falado que o propósito de Deus e de nós estudarmos aqui o livro de Gênesis é para que nós aprendamos como que Deus escolhe um povozinho através de Abraão, depois Isaac, depois Jacó. José mantém a promessa e o povo dele vai para o Egito e ele mantém, cuida, protege este povo. E quando eu falo sempre, eu gosto de dizer isso, quando eu digo que Deus protege, que Deus livra, que Deus conduz o seu povo, eu não estou dizendo que o povo não vai ter problemas, não vai ter na caminhada mortes, tribulações. Aqui Jacó está velhinho e está doente. Esta é a primeira herança que nós vimos aqui. A herança que é o pecado. A herança, esta enfermidade. Nós todos carregamos esta semente, apesar de já termos sido transformados pelo poder do sangue do Cordeiro e já ter sido selado pelo Espírito de Deus e regenerados fomos, mas ainda temos o pecado. E é por isso que adoecemos e é por isso que estamos aí doente, com medo do Covid-19, porque nós estamos num mundo em juízo. Agora veja bem aqui, é a questão, a segunda herança é a bênção para os filhos. Jacó, aqui fala Israel, ele resolve abençoar os dois filhos de José. É interessante que as tribos, se nós formos ver bem, acaba sendo quase 14 pessoas, mas nós vimos que Jacó abençoa Efraim e Manassés. Quem teria direito de ser abençoado pela logística da tradição seria o Manassés. Então, aqui nós já vimos como se fosse um tipo, quando Jacó manda chamar os filhos de José para abençoá-los, adotando-os, dizendo: eles serão meus filhos. Eles serão os meus filhos. E quando José então entra, ele fala para José que também ia dar para José uma bênção, que ia abençoar José, mas na verdade ele estava querendo abençoar aqui antes os seus dois filhos, Efraim e Manassés. E é interessante que quando ele abençoa aqui Efraim, e Efraim foi um estorvo depois à tribo do norte, que nós vamos ver na frente. E ele chama os meninos, claro, já grandes, os adolescentes, e aí senta
no colo de Jacó, numa perna na outra, e na hora que Jacó vai abençoar, dizendo a José que ele estava adotando, e como se Efraim e Manassés fossem Rúben e Simeão. Rúben e Simeão. E nós vimos aqui a soberania de Deus presente, nós vimos aqui a eleição, nós vimos aqui a predestinação já aqui. Por quê? Porque naquele momento, quando Jacó vai abençoar, e aí está aqui do lado direito, que a bênção da primogenitura, a bênção seria com a mão direita ao mais velho e com a mão esquerda ao mais moço. E aí ficou do lado de cá, ficou Manassés, e do lado esquerdo ficou Efraim. Na hora de abençoar, Jacó vai e faz assim com as mãos. Ele abençoa com a mão esquerda Manassés, mas com a mão direita ele abençoa Efraim. Aqui seria então a bênção da primogenitura, mostrando então que Deus é Ele que conduz a história. E Jacó certamente não queria cometer o erro que na época o seu pai cometeu. E ele abençoa. E os dois são abençoados. Mas a bênção da herança, da primogenitura que recebeu foi Efraim. Não tem como nós corrermos. Esta questão da eleição, da predestinação presente. Por isso, quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós vimos desde o início o Deus que tem um controle de tudo, o Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança e estabelece um plano, um propósito. Fez o homem com o fim principal de honrá-lo e glorificá-lo para sempre, para manifestar sua glória, institui o matrimônio, mas mesmo aqui, no conduzir da história, onde existem todos os trâmites culturais de cada família, de cada sociedade, tem horas que o Deus que conduz a história, que é o dono de tudo, ele faz a história, apesar de acontecer de maneira, alguns acontecimentos que nos escandalizam, que bagunça a mente de muitos, é esse Deus que conduz da maneira dele, apesar do homem. Louvado seja Deus. E você sabia que a história então, a história da redenção, ela não concluiu. Ela começou em Gênesis capítulo 3, quando foi anunciada. Ela então, Deus já estabelece que haveria aquele que iria morrer como um cordeiro imaculado dele, e morreu Jesus Cristo. E eu e você fomos chamados no tempo certo. E também no tempo certo Jesus vem como nosso resgatador, como nosso redentor. Lembra que eu lhes disse que quando Jacó falou que ele ia então adotar Efraim e Manassés, Deus fez assim conosco. E é interessante que os quadros em Gênesis, no Velho Testamento, alguns fatos, alguns quadros, era Deus trabalhando esta pedagogia para que isso já fosse aprendido entre o seu povo, para que depois o povo pudesse entender a chegada do Salvador, apesar de muitos não terem entendido. Mas os quadros estão no Velho Testamento, e é por isso que nós estudamos, para entendermos que Deus dava de vez em quando uns flashes, para mostrar, Ele conduzindo a história. E foi Ele que nos adotou em Cristo Jesus. É linda demais a doutrina da adoção. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Deus nos adotou. E por que Ele me adotou e te adotou? Eu não sei, foi decisão dEle. Eu não sei por que Deus, a Bíblia fala que Ele aborreceu de Esaú e amou Jacó. Nós não conseguimos penetrar nos arcanos de Deus. Portanto,
Aqui mostra então a primeira herança, a herança que todos nós temos. Enfermidades, debilidades que sofremos, morte. A segunda herança aqui foi a herança que nós vimos dos filhos. E precisamos entender e ensinar para os nossos filhos aquilo que Jacó aprendeu do seu pai Isaac, do seu avô Abraão. E aqui ele fala que Deus, o Todo-Poderoso, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. É preciso nós ensinarmos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, a experiência que nós tivemos com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ensinar-lhes a palavra de Deus para que eles sejam encaminhados para onde eles colocarem a planta dos seus pés, eles sejam também abençoados. Temos de aprender sobre esta questão da bênção, da herança, que é a terceira herança aqui, a herança da bênção da terra e a herança que Deus tem para nós como filhos co-herdeiros com Cristo. Vamos ver agora o versículo 11 em diante. Jacó abençoou José e os filhos deste. Eu já falei, mas eu gostaria de ler. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Deus já havia prometido isso a ele. Deus falou com ele sobre isso depois, quando seus filhos foram lá. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio desta terra. 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: pai, não é assim, meu pai, pois o primogênito é este aqui, é Manassés. Põe a mão direita sobre a cabeça dele, pai. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim o abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da tua mão, da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Gente, só para nós terminarmos aqui, uma coisa que nós precisamos de aprender aqui, primeiro com a bênção, quando Isaac abençoou a Jacó, apesar que Deus já tinha dito no capítulo 25, mudando toda aquela cultura, aquilo que já era programado, estabelecido, da bênção da primogenitura, e Jacó, Deus já tinha dito que era ele. Precisamos de aprender sobre esse Deus que escolhe, que estabelece, é ele que dá as ordens. Quando alguém pergunta assim, mas como que pode? Como que pode? Deus faz coisas e na visão de alguns, mas Deus está fugindo de toda a realidade. Ele é Deus. Romanos capítulo 9 fala sobre isso.
Quem és tu, homem, para questionar com o teu Deus? Como pode um vaso questionar com um oleiro, por que me fizeste assim? Porque Deus é soberano. E nós temos de ver esse quadro no passado e ver este quadro aqui também. Quando Jacó decidiu e Deus usou com boca profética para dizer, naquele momento, aquele símbolo ali, que quem teria a bênção seria Efraim. Manassés seria abençoado, mas era Efraim que ele tinha de abençoar. Mais uma vez, está ali a soberania de Deus presente. Nós temos de aprender isso, gente. Muitas pessoas querem ser aquilo que elas não são. Tem pessoas que nutrem inveja, aquela pessoa nutre inveja daquela outra. Tem gente querendo ser aquilo que ela jamais será. E principalmente no mundo que vivemos hoje, de coaches, de palestrantes, que quer, na verdade, colocar sua experiência pessoal. Uma caminhada que esses palestrantes, que as pessoas têm, e eles acabam entregando, fazendo uma palestra, entregando uma mensagem, impulsionando a muitos a quererem ser aquilo que elas jamais conseguirão. Está entendendo o que eu estou falando? É preciso nós agradecermos a Deus por aquilo que Ele confiou a cada um de nós. Deus decidiu abençoar Jacó, aborreceu de Esaú. Nós vimos desde Gênesis capítulo 3, a semente do bem e a semente do mal. Está presente aqui, olha, as duas sementes, inclusive quando Efraim, depois, na tribo do norte lá, dá um trabalho para o povo de Deus, rebelando, perseguindo o povo de Deus. É a semente, meu irmão, que está presente no meio da humanidade, que está presente entre nós. A semente do bem e a semente do mal. Eu lhes disse que tem, de vez em quando, uma família, sai lá uma mulher terrível, sai lá um rapaz terrível. Como explicar isso? Não sei como explicar. Aquele momento que os discípulos perguntaram para Jesus sobre aquele cego de nascença. Lembra? E perguntaram para Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E Jesus disse, não, não foi ele e nem foi seus pais. Não foram seus pais. Foi para que manifeste o poder de Deus. E eu creio que entre este manifestar o poder de Deus no que Cristo diz, é exatamente as coisas na vida. Tem horas que são inexplicáveis. Não há explicação. Como que pode aquela mulher, uma mulher honesta, uma mulher íntegra, irrepreensível, aquele homem sério, uma mulher íntegra, olha o quanto aquela mulher sofre com aquele filho, com aquela filha. Meu Deus, o que aquela mulher fez? Meu Deus, o que aquele homem fez? Meu Deus, será que Deus não está vendo isso? São coisas que acontecem e é até um meio de nós olharmos para que nós também entendamos que na vida nem tudo é explicado. Que na vida, de vez em quando, nós iremos ficar com a cabeça confusa. Que de vez em quando, na vida, no palco da existência, nós iremos ficar assim, boquiabertos. Porque tem coisas que são inexplicáveis mesmo. Aqui eu volto a repetir, Deus conduzindo a história. Aqui mostra então no capítulo 48, quando Jacó adoece. É a herança que nós todos temos. Vimos aqui quando Jacó decide adotar Efraim e Manassés. E já mostrando para nós também a maneira como Deus nos adotou em Cristo Jesus. Aqui mostra também quando Jacó abençoa, e esse quadro aqui, quando José fica com raiva, porque Jacó abençoa Efraim com a bênção da primogenitura, com a mão direita, e Manassés que tinha o direito com a mão esquerda. É assim, meus irmãos. Quando nós estudamos a Bíblia, nós ficamos assustados, impactados pela maneira como este Deus santo, perfeito, soberano, imutável,
eterno, infinito, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que vê tudo, que sabe de tudo, que tem o controle de tudo, como que Ele conduz a história da maneira dEle. E quanto mais nós vamos estudando, nós vamos ficando pequenininhos. E aqui é a história da redenção que não terminou. E Ele me chamou e te chamou, como chamou Jacó, e esteve com Jacó. Deus resgata Jacó. Deus usa Jacó. E Deus quer me usar e te usar para que a redenção, a história conclua até a consumação, utilizando eu e você, que fomos chamados para pregar o Evangelho, para anunciar às pessoas que o resgatador, o Filho de Deus, já veio, morreu na cruz, derramou o sangue precioso na cruz do Calvário pelos eleitos de Deus, para aqueles que foram chamados como povo da aliança. Entendeu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo estudo do livro de Gênesis. Muito obrigado que nós vimos aqui Jacó abençoando, Jacó já velhinho, Jacó doente, mas ele estava ali testemunhando para o seu filho José, testemunhando sobre o Deus que o deu livramento, o Deus que acompanhou ele, o Deus que esteve com ele durante a sua caminhada. E nós queremos te louvar, porque o Senhor também tem estado conosco, apesar deste mundo vil, apesar das aflições que vivemos, apesar dessa pandemia, apesar desta crise que estamos vivenciando. Mas sabemos que o Senhor haverá de conduzir esta história, principalmente a história da minha vida, da IPJP, de cada um de nós, segundo a tua vontade e para a glória do teu nome. Amém. Amém, povo de Deus. Estamos chegando ao final então, capítulo 49 e 50, nós finalizaremos tudo. E eu creio que você que tem nos acompanhado tem sido muitíssimo abençoada, como eu tenho sido. Quando eu me preparo, quando eu me esmero para estudar, para aprender, você aprende, mas eu aprendo muito mais. Um beijo no coração, até mais. Não fica bem, a gente passa bem, o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia.
precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homem, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé.